Sexta. Gravação iniciada. Deixa eu minimizar aqui a tela, para eu compartilhar a tela com vocês, tá? Vão me dizendo aí no chat o que é que vocês vão fazer do feriado. Quem vai se resguardar, quem vai viajar, ver a família. Pronto, deixa eu ver aqui no celular se está compartilhando. Tela compartilhando, pessoal. Vamos dar início ao nosso encontro hoje, certo? Ao nosso material de hoje. Sejam todos bem-vindos. Quem é novinho, né, tá chegando por agora aqui nos nossos encontros, seja bem-vindo à instituição, seja bem-vindo aos nossos encontros, que são todas as terças-feiras, a partir das 19 horas aqui no Google Meet, no mesmo link, né? Desde o semestre passado a gente manteve aí essa conformidade no mesmo link, e vamos manter em 2025.1. Esses encontros servem para orientar vocês, para dar um suporte como uma aula de reforço mesmo, e um contato mais humano em relação às dúvidas de vocês, que eu consiga auxiliar sobre o sistema, né, sobre os processos da faculdade no sentido geral. Então, esse é o momento de vocês utilizarem esse espaço, né, para conversar, para desabafar e para questionar, certo? Para questionar principalmente. Coisas que vocês têm dúvidas sobre a plataforma, sobre o manuseio do sistema, sobre a realização de atividades, prazos, tá? Esse é o caminho, esse é o local que vocês vão, né, conseguir essas respostas, tá? Então, para hoje, a gente pensou aí falar sobre trabalho de conclusão de curso, né, e depois de projeto de ensino. Depois que a gente encerrar o material, a gente abre para as dúvidas gerais, como sempre fazemos. Primeiro momento, apresentação do material. Segundo momento, dúvidas gerais, né? Eu gostaria de fazer aqui um memorando, né? A gente vem nos últimos 3 encontros falando sobre produção textual. Então, a gente falou sobre produção textual de práticas pedagógicas, projeto integrado e projeto de extensão. Em seguida, a gente falou só sobre projeto de extensão, né? Uma aula inteira sobre projeto de extensão. Depois, a gente falou uma aula inteira sobre produção textual, foi a aula passada, já está disponível no YouTube, assim como as anteriores, certo? E hoje a gente vai seguir aí nessa questão da produção textual, né, que é uma atividade que exige muito de vocês, num sentido geral. Exige tempo, exige dedicação e exige habilidade na escrita, né? São 3 coisas que, para o aluno do EAD, são 3 coisas muito difíceis, né? É difícil você ter tempo, consequentemente, você não consegue exercitar a escrita, né? Consequentemente, você não consegue acompanhar tão bem, às vezes, o material está ali na correria, né? Mas o que importa é a nossa constância, tá bom? Então, hoje a gente vai explicar o processo justamente para tentar facilitar para vocês na hora da produção. Nós temos uma quantidade significativa de alunos concluintes nesse semestre, né? Ou próximos de conclusão, no penúltimo e no último semestre do curso. E aí a gente vai ver sobre essas disciplinas, tá? Então, o que é o TCC e o que é o projeto de ensino e por que tem 2 nomes diferentes para uma disciplina que vai ter mais ou menos a mesma finalidade, tá? O trabalho de conclusão e o projeto de ensino é uma disciplina de pesquisa, certo? E montação de verdade, né? Estruturação do seu conhecimento junto à faculdade, tá? Então, consiste aí em uma disciplina onde vocês vão produzir uma pesquisa em determinada área de conhecimento e assunto que vocês vão escolher, certo? Existem já indicações de eixos temáticos que vocês podem abordar. Por exemplo, o projeto de ensino, ele sempre aborda ali um eixo temático para você desenvolver, certo? Geralmente vinculado à área da educação, né? E o trabalho de conclusão de curso, ele geralmente é mais amplo. O aluno, ele escolhe uma temática dentro da relação do seu curso para produzir aí essa produção, para realizar essa produção textual, né? E essas 2 disciplinas, elas também têm, além da produção escrita, a apresentação oral, que é, de fato, aí a apresentação do seu trabalho, né? Você vai explicar o seu trabalho, você vai apresentar o seu trabalho.
Essa produção textual, tanto do TCC quanto do projeto de ensino, é uma atividade que vai ser avaliada pelo tutor à distância. Então, não é a equipe dos polos presenciais de apoio, né, de Açu, de Pau dos Ferros e de Mossoró, que vai corrigir o seu trabalho. A gente só vai ouvir a sua apresentação, caso você queira apresentar, tá? Então, quem vai avaliar, quem vai dar nota a vocês, né, fazer aí a correção é o tutor à distância. Aquele profissional que é responsável pelos seus retornos, né, pelas suas notas, aquele profissional que manda mensagem para você lá na caixinha de correios, né, tá sempre mandando ali alguma comunicação. Então, é ele que vai te corrigir o trabalho, tá bom? Além disso, como eu já falei anteriormente, vocês vão precisar apresentar o trabalho no polo de apoio presencial. Então, o trabalho escrito, quem corrige? O tutor à distância, dentro dos prazos estabelecidos e dos critérios de avaliação estabelecidos. A parte da apresentação oral, né? Quem é que vai fazer aí a escuta? O polo de apoio presencial. Então, você que vai apresentar o TCC ou o projeto de ensino, você vai entrar em contato com o seu polo, vai marcar um horário, né? Para você ir até o seu polo fazer a apresentação. Aqui em Mossoró, a gente tem a flexibilização de aceitar as apresentações online também, levando em consideração que a gente tem alunos de várias cidades circunvizinhas, né? Então, a gente não tem aluno somente de Mossoró. Eu já tive aluno de Portugal, né? Eu já tive aluno do Acre, de Rondônia. Então, eu já tive aluno de vários lugares trabalhando aqui na Anhanguera Mossoró, vinculado ao Polo Mossoró, tá bom? Então, sua apresentação vai ser para a gente, pode ser online ou presencial. Quando o aluno reprova a disciplina, ele vai precisar, obviamente, né, realizar a disciplina novamente e desenvolver um novo trabalho ou melhorar o trabalho que ele já tinha feito, né, mediante a disciplina de dependência, certo? Vamos iniciar falando e focando aí no TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. O TCC, ele tem aí esse objetivo, né, de fazer com que vocês coloquem em prática o aprendizado, o conhecimento que vocês conquistaram durante o curso de vocês, né? Durante as disciplinas que vocês tiveram acesso, os conteúdos, as teleaulas, os projetos de extensão, né? Os estágios, toda a experiência que você teve durante o desenvolvimento do seu curso, né? É válido aí para ser analisado e inserido no seu TCC, tá? Toda a disciplina de TCC, ela vai ter um modelo, certo? Na nossa instituição, que é o artigo de revisão bibliográfica. Então, é um trabalho escrito, é um artigo escrito pelo aluno, utilizando a metodologia de pesquisa de revisão bibliográfica. O que é a revisão bibliográfica, né? A revisão bibliográfica, ela é uma pesquisa de forma crítica, pensando num tema específico e utilizando outros trabalhos acadêmicos e obras escritas, né, livros, periódicos, para que seja fundamentado a sua pesquisa, certo? A gente viu no encontro passado sobre produção textual, né? E aí a gente falou sobre a fundamentação teórica, né? A fundamentação teórica é um pilar essencial, como eu trouxe no encontro passado, para o desenvolvimento de um artigo de revisão bibliográfica, porque o TCC ele deve abordar aí um tema e você vai ter que trazer aí um comparativo histórico sobre esse tema, você vai ter que trazer outros autores falando sobre esse tema, para que você traga a sua crítica, a sua argumentação, né, e tenha fundamento. Então, o TCC, ele é uma revisão de pesquisa bibliográfica, não é pesquisa clínica de intervenção. Eu trouxe até essa observação, porque eu já tive alguns casos de alunos que fazem estudo de caso no lugar da revisão bibliográfica. Qual é a diferença, Matheus? A diferença é justamente o desenvolvimento. Então, na pesquisa de revisão bibliográfica, você vai, né, revisar, vamos ler exatamente como eu coloquei. É uma proposta para revisar de forma crítica um tema, certo? E não para intervir sobre ele. Por isso que só são aceitos trabalhos de revisão bibliográfica. Então, você não vai fazer um estudo de caso, nem vai propor um projeto
certo, de intervenção similar ao projeto de extensão. Não é sobre isso. Você vai criticar, você vai argumentar de forma crítica sobre um tema, falando sobre os seus problemas, sobre as suas possíveis soluções, certo? Mas de forma aí a não vir intervir, de forma observacional, né? Você não vai estar, de fato, inserido ali dentro do problema. Você vai analisar e argumentar sobre aquele problema, tá? É um ponto importante para abordar. Então, esse artigo de revisão bibliográfica no TCC, ele vai ser enviado dentro do AVA de vocês, né, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o colaborado. Lá na disciplina de Trabalho de Conclusão 2. Por quê? Vocês vão ter Trabalho de Conclusão 1 e Trabalho de Conclusão 2. Qual é a diferença, Matheus? Trabalho de Conclusão 1 é onde vocês vão projetar o seu projeto. Ó que confusão, né? É onde vocês vão estruturar o que vocês querem fazer. Vocês vão desenvolver o projeto de conclusão de curso. No TCC2 é onde vocês vão realizar o seu trabalho de conclusão de curso, entendeu? Então, primeiro você vai planejar o que você quer fazer, um tema, né, uma proposta, tal, e depois você vai finalizar o seu trabalho, né, realizando, de fato, todas as etapas do TCC, que a gente vai ver logo mais à frente, e enviando dentro da disciplina do AVA, para que vocês tenham uma pontuação, tá? É importante, claro, sempre reforçar que o trabalho de conclusão de curso, assim como qualquer outra atividade que esteja no portal de vocês, é de realização individual, tá? E obrigatório para que o aluno se forme, se gradue. Então, você não pode fazer o seu trabalho de conclusão de curso, pessoal, em grupo, tá? Já aconteceu de ter esses eventos, né, essas eventualidades. E aí os alunos tiveram um trabalho voltado e precisaram refazer para enviar no período de recuperação. Então, o trabalho de conclusão de curso ele é individual, não importa se você é do 100% online, do presencial ou do semipresencial. O seu TCC vai ser individual, assim como as demais produções acadêmicas, certo? E aí vamos os finalmente, né? O TCC ele tem 3 etapas, né? Ou 3 categorias que a gente pode aí encontrar dentro do seu trabalho, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, tá? Essa é a estrutura que a nossa instituição, né, já tem definida aí para vocês desenvolverem o TCC de vocês, tá? Então, vamos lá para os elementos pré-textuais. O que são os elementos pré-textuais? O nome é autodidata, né? É autocompreensível. Se é pré-textual, é tudo aquilo que vai estar antes do desenvolvimento do seu texto, né? Então, toda a parte do esqueleto anterior ao seu trabalho escrito. Por isso que se chama elementos pré-textuais, tá? Quais são esses elementos? São nome da instituição, nome do autor, título do trabalho, subtítulo, local e ano e resumo, tá? Isso é o que vai estar constando aí no seu trabalho. Eu não sei se semestre, acho que semana passada, eu não lembro se eu apresentei para vocês o meu artigo, que eu já tenho, que é um artigo de revisão bibliográfica, não é um TCC, mas é um artigo de revisão bibliográfica. Se eu não mostrei, eu vou mostrar para vocês aqui ao final do encontro, tá? Para vocês verem como fisicamente, né, visualmente, essas informações no trabalho, né, inseridas dentro do trabalho, tá? Então, vocês vão ter nome da instituição, nome do autor, título do trabalho, subtítulo, local e ano e resumo. E a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, sobre cada um deles, tá? Nome da instituição. A nossa faculdade, ela indica que seja apresentada em letras maiúsculas, na fonte Arial, tá? Tamanho 14, com espaçamento simples entre linhas. Então, essa é a formatação que tem que estar com o nome da instituição lá na sua capa, tá? Na capa do seu trabalho. Essas informações aqui estão na capa do trabalho. Na capa e na folha de rosto, claro. Nome do autor. Quem é o autor? Vocês, né? Vocês que estão desenvolvendo o trabalho. Então, ele também deve estar em fonte Arial, tamanho 14, também com espaçamento simples entre linhas, só que o alinhamento vai estar aí
centralizado, bem colocadozinho no meio da sua capa, para mostrar bem evidente aí quem é você na fila do pão, né? Que o trabalho foi feito por você. Título do trabalho. Logo abaixo aí do seu nome, vai estar constando o título do seu trabalho. Tem alguns alunos que botam em cima também, não tem nenhum problema, tá? Deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação. Como é que é a formatação? Maiúsculas, as letras, e negritadas, fonte Arial, o tamanho aumenta, ó, vai para tamanho 16, e o espaçamento simples entre linhas, com o texto centralizado, tá? O título do trabalho, pessoal, ele é um elemento pretextual muito importante. Por quê? O seu título, ele tem que ser um resumo do seu trabalho. A pessoa, ela tem que ler o seu título e saber do que você vai falar, né? Por isso que quando a gente vai escolher um tema e um título, principalmente, para realizar um TCC, os nossos professores orientadores, né, e as indicações, é sempre a gente escolher algo mais específico possível. Por quê? Se você escolhe um título ou uma temática, né, em que o seu título fica amplo, isso significa que você vai ter muita coisa para falar e você não vai conseguir ser objetivo. Então, quando vocês forem escolher, aqui é uma dica de desenvolvimento textual, tá? Quando vocês forem escolher o título do trabalho de vocês, sejam o mais enxutos possíveis, sejam o mais específico possível. Exemplo, a aluna vai escolher falar sobre matemática na educação básica. Aí o título do tema do curso de matemática do TCC da aluna vai ser Educação Básica, estudando a matemática, certo? Um exemplo. Eu vou até tirar aqui, porque eu quero olhar vocês falando essa informação, tá? Então, a aluna está aqui. Pronto, tá dando para me ver aí, né? Deixa eu ver aqui. Estou fixado do ladinho. Então, a aluna está lá, escolheu Educação Básica, estudando a matemática. Veja como é amplo esse nome. Você tem uma modalidade de ensino que tem educação infantil, educação fundamental 1 e 2 e ensino médio. Essa é a educação básica, certo? Então, a aluna não especificou em qual modalidade da educação básica ela vai estar falando. Então, ela vai ter que falar sobre a educação infantil, a educação fundamental 1 e 2 e a educação no ensino médio, certo? E aí ela fala estudando a matemática. Mais amplo ainda, estudando o que da matemática? Você vai falar sobre fração, você vai falar sobre a dificuldade do aprendizado, você vai falar sobre o déficit de aprendizado na área da matemática, você vai falar sobre a importância da matemática. Vocês estão entendendo qual é a pegada? Então, o sentido da coisa é vocês serem o mais objetivos possíveis na hora do desenvolvimento para um título, tá? E isso serve tanto para o trabalho de conclusão de curso, como para outros trabalhos de vocês também, como projeto de extensão, por exemplo, né? Sempre tentem escolher um título mais enxuto possível. Porque se você deixa muito amplo, você vai ter que abrir os seus braços tanto para abarcar todo esse conhecimento que você não vai conseguir sintetizar o seu trabalho. E aí o seu trabalho vai ficar cansativo de ler, tá? E não é isso que você tem que fazer. Você não vai precisar encher linguiça, como a gente fala na academia, né? Você não vai precisar encher linguiça no seu trabalho. Você vai precisar ser objetivo e claro naquilo que você está querendo repassar, tá? Então, qual seria uma alternativa para esse título, né? Educação básica estudando a matemática. Uma alternativa seria educação fundamental, a importância da matemática no desenvolvimento infantil. Olha, já mudou completamente. Então, eu vou falar somente sobre o desenvolvimento infantil dentro da educação fundamental 1, certo? Especifiquei tudo. Eu não vou precisar falar mais do ensino médio, não vou precisar mais falar da educação infantil, os pequenininhos na creche, né? Não vou precisar falar do Fundamental 2. Eu fui específico no que eu vou falar, tá? Eu queria só fazer essa anotação. Vamos voltar lá.
Subtítulo, né? O título e subtítulo eu já acabei falando aqui, vou falar somente a formatação, né? Título seria Educação Fundamental e subtítulo seria a importância, né, da matemática no desenvolvimento infantil, certo? Ou no desenvolvimento da criança. A fonte do subtítulo tem que estar em Arial, tamanho 14, já diminui, tá? Espaçamento simples entre linhas, sem negrito e todas as letras das palavras principais em letras maiúsculas, tá? Esse é o subtítulo de vocês. Local e ano. O local e ano fica lá embaixo da capa, né? Então, vai ter lá o nome da instituição, o nome do aluno, o título do trabalho, isso tudo na capa. E lá embaixo vai ter o local e o ano de desenvolvimento e entrega do seu trabalho, tá? Então, você vai colocar a cidade de onde você está produzindo o seu trabalho, né? Ou de onde o seu polo é. No caso, seria Mossoró. E o ano de entrega é o ano que você está entregando o seu trabalho, que no caso seria 2025, né? Então, ficaria Mossoró, dá um enter, embaixo, 2025. O espaçamento simples entre as linhas, né, as principais em maiúscula e centralizado, tamanho 12. Resumo. O resumo, ele é a continuação do seu título, né? Eu falei que o título é o resumo do resumo. Então, esse é o resumo que o título vai resumir. Então, no resumo, vocês vão fazer, né, entre 150 palavras a 500 palavras, e aí eu faço aqui uma observação, tá? Que eu deixei para falar oralmente mesmo. Alguns TCCs de cursos com duração de 10 semestres exigem o resumo a partir de 250 palavras, que é o padrão, tá? Mas os demais cursos geralmente é a partir de 150 palavras mesmo. Então, o resumo de vocês é uma breve descrição do seu trabalho. Ah, Matheus, eu vou ter que fazer quantos resumos? É só um resumo no começo do texto, certo? Antes do texto começar, na verdade, aonde vocês vão listar aí, entre 150 a 500 palavras, o que é que vocês vão falar, certo? No trabalho de vocês. Depois do resumo, vocês vão colocar as famosas palavras-chave. O que são as palavras-chave? São as palavras que são os principais tópicos ou os principais conceitos abordados no seu artigo, tá? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, né, de um TCC que o tema seria Educação Fundamental 1, a importância da matemática na educação infantil, na educação da criança, né? Qual seriam as palavras-chave possíveis? Eu poderia colocar desenvolvimento, eu poderia falar, né, eu poderia colocar educação fundamental. Então, a vasta opção de palavras que você vai ter vai ser aí significativa, mas vocês têm que destacar o que realmente é relevante ali no seu tema, né? Que tragam aí destaque no seu tema. Isso são as palavras-chave. Falamos sobre os elementos pré-textuais, que é folha, capa de rosto e folha de rosto, certo? Agora a gente vai falar sobre os elementos textuais, ou seja, o grosso, né? O desenvolvimento, de fato, do trabalho de vocês. Só bebendo uma aguinha para hidratar a garganta, tá? Então, os elementos textuais são introdução, fundamentação teórica, olha ela aí de novo, né? Metodologia, discussão e conclusões. Matheus, e aí? O que é cada uma dessas coisas? A gente vai ver agora. Então, a introdução, ela é um elemento aí de revisão do seu curso. Então, do seu trabalho, desculpe. Então, você vai contextualizar a sua pesquisa, né? Você vai trazer a importância do tópico e você vai fazer aí uma breve abordagem do referencial teórico que você vai utilizar, né? Da fundamentação teórica. Organizando, e aí é uma dica minha, tá? Organizando também, logo após, a estrutura do seu trabalho. Quando eu for trazer aqui o meu artigo, vocês vão conseguir visualizar bem direitinho isso que eu estou falando, tá? Então, a introdução, ela vai ter aí um sentido de fato, introduzir, como o nome diz, o seu trabalho, né? Sobre o que você vai falar, qual é o contexto do que você vai falar, qual é a importância do que você vai falar e o seu objetivo com esse trabalho, tá bom? E aí é sempre relevante vocês indicarem aí quais são
as pesquisas que vocês estão fazendo para desenvolver aí esse trabalho, tá? Esse momento é o momento que entra a fundamentação teórica. Não está na ordem, tá? Isso aqui, eu estou abordando aqui aleatoriamente os tópicos de elementos textuais. Os elementos pré-textuais eu falei exatamente na ordem. Então, a introdução e a fundamentação, aliás, a introdução vai trazer aí a indicação da literatura, né? Mas é a fundamentação teórica que vai abordar mesmo, vai argumentar e vai fundamentar o trabalho de vocês, certo? Então, é aqui que vocês vão brigar mesmo com o texto, né? Então, vocês vão trazer uma opinião, vocês vão refutar com outra opinião, vocês vão trazer um autor, vai utilizar esse autor para desmentir outro autor ou para trazer uma visão diferente diante do seu trabalho e do tema que vocês estão estudando, certo? A fim de utilizar esses autores, esses estudos e essas pesquisas que você está indo lá na fonte BB para trazer relevância ao seu trabalho, para trazer a fundamentação de forma teórica, né? Teórico, porque você está ali no estudo das ideias, para o seu trabalho, certo? Então, é sempre importante, na hora da fundamentação teórica, vocês fazerem, né, a indicação correta de quem você está utilizando aí para estudar, quem é as pessoas que você estudou para falar sobre a educação fundamental, quem foi que você pesquisou para falar sobre a matemática na educação infantil, certo? Na educação da criança e etc. Então, a fundamentação teórica ela é um dos miolos mais importantes do seu texto. Outro elemento muito importante é a metodologia, né? Você vai explicar como foi que você fez sua revisão bibliográfica, como foi que você escolheu o que analisar e o que não, né? Como foi que você pesquisou, quais foram as fontes que você pesquisou, quais foram os autores que você utilizou e os métodos de pesquisa e estratégia que você recorreu para a sua pesquisa, para o desenvolvimento do seu TCC, certo? Então, a metodologia é basicamente você dizer o que você fez, como você fez e quais foram os métodos utilizados na hora de realizar essa pesquisa, certo? A metodologia, ao meu ver, é a mais fácil, porque o nosso TCC, ele já diz qual é o tipo de revisão que você tem que fazer, né? O tipo de TCC que você tem que fazer. Em outras faculdades, não é assim. É mais amplo. Eu considero mais difícil. Por exemplo, na UFESA, onde eu tinha vínculo, né? Lá na UFESA você pode fazer vários tipos de TCC, de vários modelos diferentes. O nosso não, o nosso é revisão bibliográfica. Então, você já sabe qual é a metodologia que você está utilizando. Você está utilizando revisão bibliográfica. E aí você vai só dizer como foi que você utilizou a revisão bibliográfica para desenvolver o seu trabalho. Então, a parte da metodologia, ao meu ver, na nossa instituição, é o mais simples para o aluno. É onde vocês vão sofrer menos. A parte da discussão é o que a gente chamaria, ou poderia chamar nos outros trabalhos escritos, de desenvolvimento, né? É a parte onde vocês vão aí separar o texto de vocês, trazer aí o conhecimento que vocês conseguiram, né? Com as disciplinas de vocês no curso, com o que pesquisaram na fundamentação teórica, né? A fim de resolver ali aquelas indagações que você fez no seu texto, né? Então, a parte da discussão é onde você vai escrever o miolo do texto, né? É o desenvolvimento. Resumindo, é o desenvolvimento. É onde você vai gastar aí o seu teclado escrevendo. É a parte mais longa, geralmente, junto com a fundamentação teórica, tá? Fundamentação teórica e a parte do desenvolvimento, né, da discussão, geralmente é as partes mais longas do trabalho, que é onde vocês vão gastar mais aí os dedinhos de vocês, a digital de vocês. Conclusões. A parte de conclusões, ela já se fala sozinha, né? Ela já se explica. Na conclusão, é onde vocês vão colocar, né, os principais pontos do trabalho de vocês, qual é a relevância do seu artigo para o problema que você está abordando, né, para o tipo de situação que você está abordando. E aí é onde vocês vão responder os objetivos estabelecidos no seu projeto de ensino. Lembra que eu falei que o TCC1 ele é o projeto,
e o TCC2 é o trabalho de fato. Então, lá no TCC1, você vai desenvolver objetivos para o seu trabalho. E aí, o seu TCC2, ele tem que cumprir os objetivos que você fez no TCC1, certo? Essa é a organização correta. Essa é a organização correta de um trabalho de conclusão de curso. Então, vamos revisar aqui, né? A gente tem, num trabalho de conclusão de curso, a introdução. O que é a introdução? A introdução é onde o aluno vai fazer aí a explanação do trabalho. Vai mostrar um contexto histórico, né, comparativo histórico, trazer qual é a relevância aí dessa temática socialmente, né, academicamente. Vai abordar um breve resumo da literatura que vocês vão estar utilizando para fundamentar o trabalho de vocês. Logo depois, vocês vão ter contato, a gente abordou, na verdade, o contato com a fundamentação teórica, que é a mesma coisa da revisão bibliográfica, né? A fundamentação teórica é você utilizar os autores que você está bebendo a fonte, né, para brigar com eles no texto, seja para concordar ou para discordar do que ele está falando, certo? Então, a fundamentação teórica é uma das partes mais longas do seu texto. A metodologia é só onde vocês vão dizer o que vocês usaram e como vocês usaram para pesquisar o seu trabalho, né? Quais foram os conteúdos utilizados, quais foram os métodos utilizados. Você fez uma entrevista, você leu um livro, qual foi o livro? Em que tempo você leu esse livro, certo? Você separou em etapas o seu trabalho, quais foram as etapas que você separou? Tá? Então, a metodologia é o que eu fiz e como eu fiz. Quais foram os passos que eu utilizei para desenvolver o meu trabalho, tá? A discussão é o que a gente pode assimilar com o desenvolvimento, né? É a segunda parte mais longa do seu trabalho, é onde vocês vão ali também gastar um pouquinho de dedo, né? E as conclusões é a finalização. Qual foi a relevância do seu tema? Se você trouxe aí alguma coisa realmente a contribuir para a sociedade, tá? Depois dos elementos textuais, a gente tem os elementos pós-textuais. O que são os elementos pós-textuais? Como se diz o nome, né? Assim como os elementos pré-textuais, os pós-textuais são os que ficam após o corpo do texto, que a gente tem aí como obrigatório. Desculpe. A gente tem como obrigatório somente as referências, né? Outros tipos de elementos pós-textuais, gráficos, anexos, né? São coisas que vocês podem fazer depois do texto. Mas as referências é o único que vai ser obrigatório, tá? A gente já sabe o que é referências, né, pessoal? A gente já vem olhando e falando sobre referências em específico nos últimos encontros. Referências são as fontes que você utilizou para beber aí o seu conhecimento, né? E tem que ser inseridas lá no final do seu texto, obedecendo, obviamente, as normas da ABNT, né? Tudo que você utilizou no desenvolvimento do seu trabalho tem que ser listado, né? E quando eu falo aí rigorosamente conforme as normas da ABNT, é porque é rigorosamente mesmo. A gente tem várias formas de referenciar um trabalho ou algo que você acessou. E isso vai depender de o que foi que você bebeu para desenvolver o seu trabalho, né? Qual foi a fonte que você utilizou? Foi um livro? Foi um artigo? Foi um artigo de opinião? Foi uma revista? Né? Foi um trabalho publicado em um congresso? É uma dissertação de mestrado? É uma tese de doutorado? Né? Então, são várias as formas de referências, e aí você tem que fazer rigorosamente, conforme é orientado lá na BNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Finalizamos TCC, certo? Veja, na hora de Matheus explicar, nem parece ser tão complicado o desenvolvimento, né? E, de fato, se você seguir aí como é que eu posso dizer? Se você seguir uma ordem de estudos básica no seu desenvolvimento, você vai conseguir realizar sem tanta dificuldade. Porque, assim, pessoal, é como eu expliquei anteriormente, né? A produção textual,
ela é difícil. É difícil porque é desafiador. É muito desafiador você escrever algo para outra pessoa entender. A gente entender é uma coisa. A gente explicar o que a gente entendeu para outra pessoa já dificulta aí o grau do processo de 0 a 100, né? Então, é difícil escrever. Mas quando você tem, e você segue, principalmente, um passo a passo, um cronograma, e tem dedicação, né? Quando eu falo dedicação, é você entender que você vai precisar de tempo. Você vai precisar dedicar, no mínimo, para produzir um TCC num semestre, se você não se preparou antes e não já tinha começado a fazer, dentro de um semestre, você vai ter que ter pelo menos aí 1 a 2 horas por dia dedicado ao seu TCC, porque você precisa ler muito antes de produzir. Então, antes de você escrever uma linha do trabalho escrito do TCC, você vai ter que ter lido aí 100, 200 páginas para você ter um arcabouço de conteúdo, né, para você ter um repertório de conteúdo para desenvolver o seu trabalho, tá bom? Então, não adianta querer escrever na tora, sem você ler, sem você se fundamentar. Aí, realmente, você não vai ter mesmo repertório, né, para recorrer na hora da escrita, tá? Mas não é esse bicho de 7 cabeças aí que todo mundo faz. Depois de a gente falar de TCC, a gente vai falar agora sobre projeto de ensino, tá? Matheus, antes de você prosseguir, explica para mim a diferença de projeto de ensino para TCC. Vou explicar para vocês agora. Algumas graduações não exigem a nomenclatura trabalho de conclusão de curso. Elas vão solicitar o projeto de ensino. Geralmente, quais são esses cursos? Os cursos de licenciatura. Então, todos os cursos de licenciatura, o TCC não vai vir com o nome TCC. Ele vai vir com o nome projeto de ensino. E aí vai ser uma organização e uma estrutura diferente, né? Por quê? O projeto de ensino, assim como diz o nome, né, é um voltado para a docência, desenvolvido aí para a sala de aula, né, levando em consideração o ensino mesmo, né, a docência na sua forma mais pura, né. Então, você vai ter elementos que no TCC não tem, porque o TCC ele é amplo, ele não está falando especificamente sobre ensino, ele pode estar falando sobre qualquer outro assunto que seja pertinente ao seu curso. Já o projeto de ensino, não, ele vai estar falando sobre algo relevante para a educação. Recursos tecnológicos, né, melhoria de processos, estudos de casos, enfim. No sentido geral, ele vai estar trazendo aí estudos sobre a docência, sobre o ser professor, sobre as licenciaturas, tá? E aí, por que eu já faço outra pergunta e eu mesmo respondo, né? Por que as licenciaturas têm um projeto de ensino e alguns cursos têm um TCC e outros não? Como o exemplo de recursos humanos. Recursos humanos não tem TCC. E também, obviamente, né, como não é licenciatura, não tem projeto de ensino. Outro exemplo, vou trazer um exemplo aqui de design de moda. Não tem TCC e também não tem projeto de ensino. Por quê? Em 6 de abril de 2018, a gente teve uma portaria, acho que é a número 1, que ela é a primeira da sua categoria, que desobrigou os cursos a terem o TCC como crivo de finalização do curso, tá? Então, a nossa instituição, ela adaptou as nossas matrizes curriculares e retirou a obrigatoriedade do TCC e do projeto de ensino dos cursos que que a instituição achou pertinente nos estudos acadêmicos que as nossas equipes fizeram, certo? Então, por isso que alguns dos nossos cursos, principalmente e essencialmente os tecnólogos, a maioria, 98%, não tem TCC, certo? Nem tem projeto de ensino. O que poderia se assimilar, e bem de longe mesmo, eram os projetos integrados. Eu já tinha falado isso para vocês anteriormente, né? Que o projeto integrado, ele servia para cobrir aí essa falta do TCC e do projeto de ensino nos cursos CSTs, né? Que é os cursos superiores em tecnologia, que são os tecnólogos. Então, por isso que alguns cursos têm trabalho de conclusão de finalização do curso, né?
e outros não, tá? É uma portaria do ano de 2018, abril de 2018, fez agora aniversário recentemente, né? Que desobrigou as instituições acadêmicas a colocar o TCC como crivo obrigatório. Então, vai do regimento da faculdade. A faculdade ela não é obrigada mais pelo Ministério da Educação a exigir o TCC na grande maioria dos cursos. Existem, sim, alguns cursos específicos que ainda é obrigatório, tá? Mas a maioria, sua grande maioria, mais de 90%, não é mais obrigatório. Aí vai do regimento da faculdade. A faculdade analisa e diz, esse aqui precisa ter porque é um curso, enfim, que precisa dessa disciplina. Esse aqui não precisa. E aí as grades vão sendo alteradas, tá? Vamos falar agora sobre o projeto de ensino. Como eu disse, o projeto de ensino, ele é uma disciplina voltada para as licenciaturas. É um TCC maquiado, né? Ele é mais simples do que o TCC, mas ele possui basicamente os mesmos elementos. Ele só vai ter, na verdade, alguns elementos a mais. São esses os elementos: tema, justificativa, participantes, objetivos, problematização, referencial teórico, metodologia, cronograma, recursos, a avaliação e as referências. Então, o tema, no projeto de ensino, o tema, obviamente, vai ter que estar direcionado para o ensino, né? Para contextos educativos, de acordo com o seu curso, tá? Então, você, obviamente, vai ter que escolher um tema relacionado à educação, né? Mais especificamente relacionado à docência ou ao contexto em sala de aula, né? Em um contexto de ensino, que traga, né? Questões relacionadas ao curso de vocês, tá? Então, um exemplo aqui é aquele exemplo que eu dei no TCC, né? Encaixaria perfeito aqui também no projeto de ensino, né? Que seria um projeto de ensino na área da matemática, em que a aluna abordaria aí a importância da matemática na educação fundamental 1. Então, o tema, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser sintético, né? Sintetizado, essa é a palavra correta. Ele tem que estar sintetizado, né? Objetivo, para que a pessoa leia o seu tema e já saiba exatamente o que você vai falar, né? Justificativa. A justificativa, ela fundamenta aí o porquê que você escolheu essa temática, né? Eu escolhi falar sobre a importância da matemática na educação fundamental 1 por causa disso, disso, disso e disso, né? E eu pensei nesse trabalho porque eu acredito que esse estudo pode ser relevante de tal, tal, tal forma. E aí você vai argumentar o porquê, né, dessa escolha e o porquê da relevância desse tema para os contextos educativos. Tá? Então, a justificativa nada mais é do que você, de fato, dizer por que você quis escolher esse tema, né? E fundamentar isso sempre. Participantes. Na parte dos participantes no projeto de ensino, você vai especificar para quem se destina, né? Ou seja, se você está falando sobre educação fundamental 1, você vai falar sobre os alunos ali, né? A partir de 6 anos de idade, naquela faixa etária específica, nas turminhas, né, do 1º ao 6º ano, aliás, do 1º ao 5º ano, certo? Então, você vai estar falando sobre quem é que você vai estar, né, direcionando a sua pesquisa, certo? Quem é ali que vai ser afetado ou vai ser beneficiado com a sua pesquisa. Depois dos participantes, a gente tem os objetivos, tá? Os objetivos é onde você vai especificar o propósito do seu trabalho, né? Então, esse trabalho, ele tem como objetivo identificar a relevância da matemática para a educação fundamental. Esse trabalho pretende identificar, né, dificuldades no desenvolvimento da educação matemática no ensino fundamental. Esses são tipos de objetivos que vocês poderiam abordar, usando aí esse exemplo que peguei ele para Cristo, né? Mas é para que a gente sempre tenha uma referência fixa da construção de como poderia ser o trabalho. Então, usando esse exemplo, né, esses seriam possíveis objetivos que vocês poderiam abordar, tá? Para que vocês tenham um contexto geral aí de como é o projeto de ensino.
Problematização. A problematização é como se fosse aí o grosso do texto, né? É onde você vai trazer situações observadas dentro do cotidiano escolar, né? Ou dentro das suas pesquisas, e vai aí trazendo contrapontos, né? Você vai problematizar mesmo, né? Você vai ser o chato da internet. Você vai estar ali trazendo um apontamento e trazendo uma contextualização, né? Uma argumentação ali para aquele problema que você identificou, para aquela situação que você abordou, tá? Referencial teórico. Referencial teórico, a gente acabou de ver anteriormente, né? É a mesma coisa de fundamentação teórica. Sempre que vocês verem esses dois nomes, referencial teórico e fundamentação teórica, é a mesma coisa, tá? Só muda a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Então, assim como no trabalho de conclusão de curso, é aqui que vocês vão trazer autores e vão debater com esses autores, né? Analisar, discutir, contrapor, concordar, discordar, né? Argumentar, usar uma fala de um para contrapor a da outra, certo? E aí, sempre utilizando artigos, livros, revistas, materiais publicados, tese de doutorado, né, sites educativos, essas coisas que a gente já falou anteriormente, né, acessar. Aí eu trago uma observação importante, né? Qual é a observação? Não é recomendado o uso de livros didáticos, certo? Por quê? O projeto de ensino você vai ter que pesquisar bibliograficamente, né? Então, não é interessante você estar trazendo aí conteúdos já prontos de livros didáticos. É para você desenvolver a problematização e todo o corpo do seu trabalho. Metodologia. Metodologia é a mesma coisa que a gente viu aqui no trabalho de conclusão, né? Então, é onde vocês vão mostrar o que vocês fizeram, como vocês fizeram, né? Qual foi o planejamento e a execução, tá? No sentido geral, é isso. Metodologia é o planejamento e a execução. Como foi que eu pensei em fazer, o que eu fiz e como foi que eu fiz. Cronograma, tá? É para vocês desenvolverem no projeto de ensino um cronograma similar àquele que a gente faz no projeto de extensão, né? Mostrando o que vocês fizeram de acordo com cada atividade prevista na metodologia. Lembra que a metodologia vocês vão falar, né? O que vocês fizeram, como vocês fizeram, né? Qual foi o passo a passo que vocês levaram. Então, essas atividades que vocês vão descrever na metodologia, vocês vão colocar no cronograma, dizendo qual foi o tempo que você utilizou para cada uma dessas atividades, né? Então, eu primeiro fiz a leitura dos textos. Então, quanto tempo eu levei lendo os textos? Eu levei 30 dias lendo textos, certo? Aí você vai colocar lá, leitura de material, 30 dias, certo? Bem simples, bem autodidata também. Recursos. Nessa parte dos recursos, você vai colocar o que você acha necessário para a execução do seu projeto, né? Então, o meu projeto é sobre a melhoria do conhecimento da matemática. Então, lá nos seus recursos, você vai falar o que você precisaria para desenvolver esse projeto, né? O que você precisaria de materiais, de recursos humanos ou não humanos, certo? De pessoas ou de materiais tecnológicos ou materiais físicos mesmo, que vocês vão precisar para colocar o seu projeto em execução. Matheus, é obrigado eu ir fazer o projeto de ensino no campo? Fica a seu encargo, tá? Eu indico fazer, para você ter a experiência, porque esse é o intuito da disciplina. Observações. Antes de eu ir fazer a observação, deixa eu voltar só para a gente fazer o memorando, né? Rapidinho. Então, tema. Tema tem que ser relevante e objetivo para que o seu trabalho não fique amplo demais, assim como no TCC. Justificativa é onde você vai justificar a escolha desse tema para o seu trabalho, né? Por que você escolheu? Foi alguma coisa durante o curso? Foi algo que lhe chamou a atenção nos estágios? Qual é a relevância do seu trabalho, né? Participantes, que é onde você vai trazer para quem o seu trabalho vai ser direcionado, qual é o público-alvo que você vai estar abordando. Os objetivos, que é a missão central aí do seu trabalho, né? O que é que você pretende,
né? Você escolheu esse tema, justificou o tema, já sabe quem é que você vai utilizar, mas o que é que você pretende com o seu trabalho? Quando você terminar o seu trabalho, o que é que você quer, né, que conste aí no seu trabalho, certo? Problematização é onde você vai ser, né, o chato da internet, como eu disse, né, onde você vai escrever, onde você vai problematizar a temática que você escolheu. É o momento mesmo de você abordar aí o tema de forma crítica, de usar a criticidade de vocês. Referencial teórico. Como eu já disse anteriormente, né, o referencial teórico é onde vocês vão utilizar os autores, as fontes que vocês estão acessando para a produção do seu trabalho e argumentar, né, discorrer ali sobre esses autores e sobre as suas falas. A metodologia é o que, como e onde, né? Como eu fiz, que tempo eu levei, como foi que eu organizei. No cronograma, vocês vão descrever a quantidade de tempo que você utilizou para cada atividade da sua metodologia. E aí a gente vem para os próximos pontos, né? Os recursos, a gente já tinha visto, né? Que é tudo que você precisou para produzir o seu trabalho. E aí vamos aqui nas observações rapidinho. Observações. As observações são... Parece até engraçado falar sobre isso sempre, né? Mas é que vocês precisam, certo? Referenciar tudo que vocês fazem, pessoal. Isso é algo que o aluno peca demais, peca muito na hora de escrever um trabalho. Vocês não podem transcrever um texto exato ou mudar os sinônimos do texto e colocar no seu trabalho como se fosse você que fez. Isso tanto para o TCC como para o projeto de ensino, tá? Não pode, pessoal. Vocês têm que referenciar, porque se vocês trazem o que outra pessoa leu e não referenciou, é plágio, tá? É previsto até em lei, tá? Tem a lei do plágio, então não pode. Para trazer aí, né, conhecimentos de outros autores para o seu texto, é importante sempre trazer aí a devida referência, né, para não caracterizar plágio. Então, aqui eu falei que se você quiser transcrever o texto exato, você tem que fazer a devida referência. Se você quiser parafrasear, o que é uma parafrase que a gente viu no encontro passado? Parafrase é a citação indireta. Então, se você quer citar diretamente de forma longa ou curta, tem que referenciar. Se você quer parafrasear, né, quer fazer uma citação indireta, você tem que referenciar. Então, o aluno, ele não pode utilizar as palavras de outra pessoa para o seu trabalho sem referenciar. E a grande parte do seu texto, 80% no mínimo do seu texto, tem que ser do seu conhecimento, né? Tem que ser da sua escrita, com as suas próprias palavras, tá? Para que o texto ele seja individual, para que o texto ele seja, né, similar ao seu pensamento, certo? E, obviamente, eu sempre vou reforçar que tem que estar de acordo com as normas da ABNT, né? Aqueles elementos que a gente viu anteriormente na apresentação do trabalho, lembra no último encontro? Espaçamento, justificativa, né? Como é que tem que ser a referência, tamanho da fonte, tipos de fonte, né? Quando é que é negrito, quando não é negrito, enfim. Todos esses detalhamentos aí que a ABNT tem sobre a apresentação de trabalho e a descrição de referências no trabalho de vocês, certo? É isso. O material de hoje foi um pouco mais longo, né? Eu já venho no segundo encontro falando mais com vocês do material. Deixa eu parar a apresentação. Tô rouco de tanto que eu falei. E aí, agora eu vou só tomar uma aguinha, que eu tenho que tomar meu remédio agora. Remédio, né? Remédio controlado, tarja preta não, tá? Ainda não. Isso aqui é anti-inflamatório mesmo.
Aí tem que tomar certinho, né? No meio do encontro mesmo, não tem para onde correr, não. Vamos, tá liberado agora para as dúvidas, tá? Tanto no chat como no microfone, quem quiser levantar a mão, tá bom? Então, eu vou ver aqui quem já falou no chat, porque eu vi que tem umas dúvidas já. Antes de ir para as dúvidas, né, vamos ver aqui o pessoal falando no feriado. O Lucas falou que vai trabalhar, o Vanderlei falou que vai descansar. Estou no time do Vanderlei esse final de semana. Na verdade, eu estou no time tanto do Lucas como do Vanderlei, porque eu vou descansar, porque eu não vou trabalhar no polo, vai estar fechado da sexta até a segunda, né? Mas eu vou trabalhar em casa, porque eu tenho um monte de mato para arrancar. Pronto, perfeito. Como é? Colocação boa, limpar mato. Eu também vou fazer isso em casa também. Aproveitar o feriadão para botar a casa em ordem, né, Vanderlei? Perfeito. Ô, colocação boa essa sua também, viu, Matheus? Porque é o seguinte, eu vou descansar quando eu só vou fazer isso na segunda-feira também, né? Sábado, domingo é só lazer mesmo, só em casa, curtindo a família, e a segunda-feira dá o brabo a limpar o mato ao redor do muro todo da casa. Tá vendo aí? As coisas? É isso, é isso mesmo, meu amigo. Vou fazer a mesma coisa, viu? Só vou inverter a ordem. Eu vou começar a limpar no sábado, logo para o domingo, para na segunda ficar tranquila antes de voltar a trabalhar. Legal. A Sidneia Batista falou, boa noite a todos. Matheus, em ciências contábeis tem projeto de ensino? Não localizei no extrato. Na verdade, Sidneia, em ciências contábeis tem trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, tá? Então, a matriz curricular de ciências contábeis, ela tem TCC. Não é para não ter, é para ter, certo? Se você não tiver, isso significa que a sua matriz curricular, à época, não exigia a inclusão do TCC, certo? Mas nos últimos 2 semestres, os concluintes tinham TCC incluso na grade, tá? Então, na sua grade de extrato, você vai olhar se tem trabalho de conclusão de curso. Geralmente, ele fica no 7º ou no 8º. Não sei se ela conseguiu olhar. Aí ela falou também, né? Outra coisa, ciências contábeis tem 2 projetos de extensão, projeto 1 e projeto 2. Sim, é para ter 2 projetos de extensão, projeto 1 e projeto 2, certo? O projeto 1 vai ser o desenvolvimento. Não, projeto 1 acho que é planejamento, projeto 2 é desenvolvimento. Eu acho, mas também não tô muito segura aqui do que eu estou falando, tá? Não vou mentir. Eu sempre sou bem amplo com vocês, né? Sidney, faz o seguinte, baixa seu extrato, manda para mim agora pelo WhatsApp, só para eu conferir, tá? Só para eu conferir. Só um momentinho aqui para eu botar aqui um gato safado. Passa fora. Passa fora. Bora. O gato tentou pela janela, rapaz. Vê se pode. Pronto. Deixa eu ver aqui. Sidney vai me mandar aqui para dar uma olhadinha. Você falou agora, foi? Dá um oi só para subir sua conversa, Sidney, por favor. Tem um monte de gente falando. Vocês vão me endoidar. Ah, mandou um oi. Show. Pronto. Mas manda, você está falando sobre o projeto de extensão, né? Mas manda o extrato de disciplinas para eu ver sobre o TCC, certo? A Sidney, ela relatou sobre o projeto de extensão dela, que ela não conseguiu excluir. Realmente você não vai conseguir, tá? Por quê? Projeto de extensão, projeto integrado, TCC, projeto de ensino e práticas pedagógicas e estágio são disciplinas que você não consegue excluir
quando elas são inclusas, tá? Geralmente, quando o aluno reprova, ela já vem inclusa automaticamente no próximo semestre. E, infelizmente, não é mais possível fazer a exclusão. Por quê? Essas disciplinas, elas têm geralmente uma carga horária maior, as disciplinas de produção textual. Então, essas disciplinas que geralmente têm uma carga horária maior, elas têm uma organização semestral com a carga horária das disciplinas. Está ficando confuso o que eu estou falando, mas o que eu estou tentando dizer a vocês é que a grade curricular de vocês, ela já tem uma quantidade estabelecida semestralmente de horas indicadas para você realizar. Então, isso significa... 40 minutos, assim, dá tempo. Vou colocar aqui. Isso significa que, dependendo aí do semestre que você reprovou a disciplina, no semestre seguinte você não vai ter tempo suficiente para concluir. Então, você não vai conseguir excluir aquela disciplina, tá? Então, projetos, todas as disciplinas de projetos, todas as disciplinas de estágio, todas, as disciplinas de TCC também, são disciplinas que, infelizmente, não há como excluir, tá? Não, a gente não consegue excluir mesmo. E aí, se o aluno está com dificuldade para dar continuidade à disciplina, como é que eu posso dizer, academicamente, estou aqui. Se o aluno está com dificuldade para acompanhar academicamente a disciplina, ele tem um semestre todo para dar conta, né? Da parte de escrita da disciplina. Então, você tem um tempo para estudar, para conseguir dar conta, né? E se o aluno está com a dificuldade de acompanhar financeiramente, aí você também tem a opção da negociação, né? Você pode deixar para negociar as parcelas, dividir as parcelas. Você pode deixar para, no final do semestre, fazer um acordão, né? Incluindo a rematrícula do próximo semestre, certo? Tudo isso é possibilidade, tá? Mas, infelizmente, não há como excluir depois que ela está inclusa, né, as disciplinas, essas disciplinas que eu listei, que tem produção textual, infelizmente. A Sidney levantou a mão. Pode falar, fica à vontade. Tá mudo. Seu microfone tá ligado, mas tá mudo. Sidney falou, tem casos e casos. Realmente. Tem casos e casos. Infelizmente, a faculdade, ela fez essa inflexibilização, né? As disciplinas, elas não tinham esse problema de exclusão, né? A não ser que fosse o último semestre, que é que você tem que cursar, né? Mas no semestre retrasado, faz 2 semestres que isso está acontecendo, não tem mais como excluir esses tipos de disciplinas. Então, foi projeto, foi prática pedagógica, foi estágio, né? Infelizmente, não tem como excluir. A Sidneia falou. Ela disse, teve aquele problema que o projeto de extensão só foi liberado no mês passado. Foi por uma questão de renovação ou... Não estou me lembrando, Sidneia, a sua situação específica. Mas, de toda forma, deixa eu tentar te tranquilizar aqui com uma boa notícia, tá? O aluno, ele tem 2 oportunidades de envio do projeto de extensão. Então, você tem um envio normal, certo? Que é a data regular, que vai vencer agora no próximo mês, né? Salvo engano, ou é 3 de maio ou é 14 de maio. Alguém me ajude para lembrar? São muitas datas. Ou é 3 ou é 14. Eu acho que é uma data, sim, próxima. É nas 2 primeiras semanas de maio, né? Que você vai enviar o regular. Aí, depois que você envia o regular, você envia do jeito que você conseguiu fazer até agora, tá? Chegou a data, você envia, mesmo que ele esteja incompleto. Por quê?
O tutor ele vai devolver o trabalho no período de recuperação, e aí ele vai dizer, ó, seu trabalho teve tantos pontos e faltou isso, isso, isso e isso. Você pode melhorar assim, 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 certo? Aí você vai ter o período de recuperação, que vai abrir depois da correção. E aí você vai poder reenviar o seu trabalho já com as correções feitas pelo seu tutor, certo? Então, é uma oportunidade, né? Uma flexibilidade nesse sentido de você não conseguir excluir. Você não consegue excluir, mas você tem 2 oportunidades de envio. Pode enviar o que conseguiu fazer dentro do período regular, o tutor já vai devolver com as indicações de refazer, né, de recapitular, e aí você recapitula e envia de novo o seu trabalho, certo? É uma forma que eu tenho para te tranquilizar aí, frente a não existir a possibilidade de excluir, tá? E eu estou dizendo isso com segurança porque dentro do nosso trabalho, né, a gente abre os chamados para vocês. Então, semestre passado, a gente teve uma quantidade absurda de alunos querendo excluir projeto de extensão, projeto integrado e tal, tal, tal. E aí, não teve como, né? A gente abriu vários chamados, incontáveis chamados, abrimos 3, 4 chamados para a mesma pessoa, achando que poderia ser. Às vezes acontece, né, da gente pegar um atendente inexperiente, uma pessoa que ainda não sabe os processos, que ainda tá recente ali, né, na resposta do chamado, nesse setor. A gente que trabalha, principalmente quem trabalhar com atendimento ao público, sabe que existe isso. Mas nesse caso em específico, não houve erro, realmente é uma mudança na logística da instituição e essas disciplinas com produção textual, em que possui a obrigatoriedade da realização, a gente não está conseguindo mais excluir, tá? Infelizmente. E aí a equipe do Polo fica de mãos atadas, né? Porque é uma decisão nacional, não cabe a gente resolver, a gente não consegue, na verdade, né? A gente até tenta, mas a gente não consegue resolver porque não somos nós que criamos essas regras, né? É a matriz da faculdade. Mais alguém? Eu vou parar aqui a gravação, só a gravação, tá? O encontro mantém. Para o nosso encontro não ficar tão grande, só com dúvidas esporádicas de vocês.